Olá, pessoal, estamos começando o nosso 10º encontro aqui da nossa reunião de network. Eu sou Rosi Mello. A partir de agora a gente está gravando para as pessoas que não conseguiram vir poderem acompanhar. Essa é uma sequência de conteúdos que eu faço desde o começo do ano com o objetivo de levantar a economia do nosso país através do empreendedorismo e do marketing digital. Então tem algumas pessoas que estão aqui na sala, a gente já conversou um pouco antes para se conhecer. E hoje o tema que eu escolhi para trazer é sobre as dificuldades de se vender no digital. Antes disso, eu vou avisar que na descrição desse vídeo, se você estiver assistindo depois, eu tenho o link do Clube da Prosperidade. Todo esse conteúdo faz parte de um trabalho de prosperidade que eu já faço desde o ano passado. Então, tudo fica nesse grupo. Todas as reuniões, né, online, todos os links das reuniões, todos os materiais em PDF para você poder estudar. É o grupo do Telegram, eu tenho também no WhatsApp, mas no Telegram você tem toda uma linha de estudos que vai te ajudar. Também no Clube da Prosperidade você encontra, além dos PDFs e dos vídeos, quando eu faço reuniões presenciais, eu também divulgo lá. Quando eu tenho, por exemplo, link de cadastro, agora, por exemplo, eu estou selecionando pessoas para as gravações do meu podcast, fica tudo lá para ficar mais fácil. Para quem não é muito acostumado com a ferramenta do Telegram, eu sugiro que você experimente, porque vai te ajudar muito nos estudos. E eu tenho também o grupo de WhatsApp, onde eu também divulgo esses conteúdos. Eu vou colocar aqui só para vocês verem o Telegram. Você entrando no Telegram, para quem não é ainda muito acostumado com a ferramenta, funciona assim, ó. Entrou no Clube da Prosperidade, em cima você tem os links. Você clica no Clube da Prosperidade, você tem tudo fácil para você estudar. Então, aqui você tem os membros, aqui do lado você tem todos os conteúdos que eu já trouxe, tá? Você tem todos os arquivos, eu trago, por exemplo, PDF sobre desbloqueios emocionais, todas as leituras do livro de sabedoria, todas as chaves da prosperidade. Isso facilita para quem acompanha os estudos comigo. Esses estudos são todos gratuitos e fazem parte desse movimento de prosperidade. Então, tudo fica aqui, então fica fácil para você estudar. E depois também você tem a opção de vir para o grupo de prosperidade do WhatsApp, mas o meu grupo principal é do Telegram. Hoje nós vamos falar sobre, nós estamos já há algum tempo sempre trazendo conteúdos voltados para empreendedorismo, marketing digital, então sempre eu trago temas de acordo com o que as pessoas vão me pedindo nesses nossos encontros, e vocês também podem sugerir na descrição do vídeo. Hoje eu trouxe o tema Por que não consigo vender no digital? É uma realidade que está acontecendo muito com as empresas e empresários do Brasil. Muita gente ainda não entende o quanto o digital pode salvar o seu negócio. Se você estiver começando e não tiver a menor ideia, você consegue viver do digital. Se você tem uma empresa, um ponto físico que está super bem, e você colocar o digital como um braço do seu negócio, você vai ter um crescimento violento. No Brasil, a gente ainda está sendo educado para entender o digital. Eu também, quando comecei, não entendia absolutamente nada. Mas o que tem acontecido muito com as pessoas que estão desistindo do digital ou que não estão entrando no digital? Por que eu não consigo vender no digital? Primeiro, porque as pessoas não entendem que o aprendizado tem um processo. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o processo de aprendizado, e venda também é um processo. Então, o que acontece? A pessoa começa a estudar o digital, não entende e desiste. Ou ela começa a estudar o digital, tem uma experiência ruim e desiste. Gente, eu tive várias experiências ruins do digital no começo, porque eu não entendia, eu não conseguia compreender no começo. Eu comecei a estudar o digital em 2019 de forma gratuita, fiz um lançamento, passei por todo o processo de lançamento sem entender muito bem. Em 2020, depois da pandemia, eu resolvi levar a sério o digital. E só agora, em 2023, eu tenho tranquilidade de ensinar o digital, de atender empresas. Eu comecei a atender pessoas no digital em 2020. Só que a gente leva um tempo para experimentar, para entender, para ver o que dá certo, o que não dá. Só que como eu trabalho com isso, eu tenho mais flexibilidade. Às vezes a pessoa só tem um negócio, na primeira dificuldade ela desiste. Quando ela desiste, ela fecha uma porta
de negócios que ela poderia estar fazendo. Então, eu vou passar um pouquinho para vocês sobre isso, para ver se vocês começam a compreender que o digital tem muita coisa para se aprender no Brasil. Por exemplo, muita coisa do digital está mudando. Eu não sei se as pessoas que estão aqui no grupo conheceram o Orkut. Quem conheceu o Orkut aqui? Ó, a Mari conheceu o Orkut. Quem mais? Você conheceu o Orkut, Jorge? Gente, eu, quando conheci o Orkut, era 2004. Naquela época, eu não conseguia entender muito bem. Aí, em 2005, quando eu estava em São Paulo, eu comecei a usar o Orkut. Eu consegui muito trabalho pelo Orkut. Quando o Orkut morreu, começou o Instagram. Só que de quando começou para cá, muita coisa mudou. E aí as pessoas que às vezes estão começando a digital agora, elas estão pegando muita informação confusa. Aí você olha na internet, tem um povo dizendo que você vai ficar milionário em um mês. Aí o brasileiro, às vezes, ele é equivocado. Aí o que acontece? Ah, não fiquei milionário em um mês, até porque não funciona. Não, funciona. Só que você não vai ficar milionário em um mês. Então é importante você entender isso. O que a gente precisa para começar a ter resultado no digital? É muito importante você entender os processos de aprendizado. E, normalmente, é aqui que as pessoas desistem, e eu não quero que vocês desistam, quero que vocês aprendam como funciona o processo de aprendizado. Deixa eu mostrar para vocês um slide aqui. Eu deixei pronto. Deixa eu abrir ele, que ele não abriu. Deixa eu ver se agora vai. Vou mostrar aqui para vocês. Eu gostei muito dessa imagem, que ela dá uma boa noção. Deixa eu mostrar uma anterior. Quero que vocês comecem a se concentrar nisso. Se quiser, até pegue um papel e caneta, que vai te ajudar muito a entender os processos de aprendizado para que você não desista na primeira dificuldade. Pronto. Está abrindo aí para vocês esse slide verde? Perfeito. E que é o processo de aprendizado, gente. Aqui, eu gostei desse slide, porque ele mostra, de forma bem simples, 4 estágios do aprendizado. Então, primeiro, eu não entendo absolutamente nada no digital. Tem gente que às vezes tem um Instagram. Ter um Instagram não quer dizer que você está no digital. Você só tem o quê? Uma conta. Então, se você for pensar em negócios, você imagina assim, ó, a internet é uma grande avenida. Você pode falar assim, não, mas eu moro no Paraná, eu moro nos Estados Unidos, eu moro no Canadá, eu moro no Rio Grande do Sul. Quando você está na internet, você está na internet. Não importa de onde você vem. Isso é muito legal na internet. Se eu estou na internet, eu estou numa rua que todo mundo é igual, não importa de que país você seja. É uma grande avenida. Cada continha do Instagram é uma vitrine. E ali você vai poder vender o que você quiser para qualquer lugar do mundo. Não importa de onde você esteja. Por exemplo, eu dou aula pela internet há algum tempo. Eu tenho aluna nos Estados Unidos. Eu já tive aluno em vários lugares do Brasil, isso não faz diferença. Isso é bom da internet, esse é um lado bom. Estando na internet, você está em qualquer lugar. Então, quando você ainda está na fase da ignorância, e olha o nome ignorância sem preconceito, não é uma forma pejorativa, eu apenas não entendo. Quando você não entende, naturalmente você não vai ter dúvidas sobre nada, porque você não entende, e você também não vai conseguir ganhar dinheiro, porque você não entende. Se você está nessa fase da ignorância, não tem problema. Hoje a internet tem uma série de maneiras de você começar a entender o digital. Só que aí vem a questão do estágio da confusão. Aqui a maioria desiste. O que é a confusão? Gente, no começo a cabeça vai doer, vai dar um desespero. Eu vou fazer um monte de teste que não vai funcionar, principalmente no Instagram, tem uma coisa interessante. Toda hora o Instagram muda as políticas dele, que toda a rede, por exemplo, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok, todos eles têm regras, regras de normas e procedimentos do que você pode ou não, e eles vão mudando de acordo com o que eles sentem que o mercado precisa. Então, se você começou a mexer no Instagram e alguma coisa está dando certo e para de dar certo, se você não entende, você fala, ah, não funciona mais e desiste. Não é, você tem que entender essas políticas. A gente trabalha com isso, que é meu caso,
a gente se atualiza mais rápido. Quando a gente não trabalha, a gente não sabe. Então, a maioria das pessoas desistem quando elas começam a aprender. Então, quando elas são ignorantes, o Leandro Carnal, ele tem uma frase que é ótima. Quem é ignorante tem muita paz, porque não sofre, não sabe nada. Agora, quando você busca conhecimento, você vai ter que lidar com o confronto e você vai começar a ter dificuldade. Então, se você está desesperado, não é ruim, é sinal que você está começando a aprender agora. Então, o que você precisa? Está começando a aprender? Se dedique para que você aprenda. Se você está sozinho, participa de grupos. Por exemplo, aqui nos nossos encontros, toda semana tem gente nova. Eu já fiz muitas amizades com pessoas que entraram aqui, e tem gente que entrou aqui para estudar de graça e virou meu aluno pagante. Tem pessoas que vão poder pagar meu treinamento, tem pessoas que não vão. Para mim não faz diferença, eu vou continuar dando aula gratuita. A única diferença das pessoas que fazem parte dos meus treinamentos pagantes é que eu vou poder dar um foco maior no aprendizado delas. Mas aqui no gratuito você vai ter resultado. Vou pedir para o Jefferson só desligar teu áudio, Jefferson, que está vazando aqui, tá? Eu sei que muita gente que entra nas ferramentas aqui não está acostumado com o Zoom, e é importante pegar intimidade. Com o Zoom, com o YouTube, com o Instagram, com o Facebook, isso é muito importante. Então, se você está sofrendo no digital e está querendo desistir, é porque você ainda está no processo da confusão. Isso é normal. Eu passei por isso, gente, já em 2019. Eu comecei a estudar de graça e eu fiz um lançamento. Eu contratei uma pessoa que fez o lançamento para mim. E eu não vendi nada. Se eu tivesse pensando que era difícil, eu já teria parado em 2019. Não, o que eu pensei? Eu preciso aprender o digital, porque esse rapaz que eu contratei na época, ele fez um trabalho que eu não entendo o que é, e não vendeu, mas eu entendo que não vendeu porque não deu tempo, eu acabei de chegar. Quando foi em 2020, eu realmente comecei a estudar, porque eu fiz o lançamento no final de 2019, foi muito engraçado, porque eu contratei a pessoa, eu acho que ela ficou com vergonha que não deu resultado, e ela sumiu, não me deu nem satisfação. E eu ria, porque eu falei, cara, eu queria continuar o trabalho e a pessoa sumiu. Aí, quando foi, já estava virando o ano, em 2020 eu falei, então, agora eu vou estudar. Contratei uma pessoa para fazer uma mentoria particular, e ali eu comecei a entrar num processo legal, que é o processo de compreensão. Quando você está no processo de compreensão, você já tem consciência do que você não sabe. Isso não é para desistir, é para você evoluir. Por isso que se você está estudando de graça na internet, não pare. Eu comecei de graça. Só que chega uma hora que o de graça tem um limite. Comece a investir, veja aquelas pessoas que você se identifica e começa a traçar objetivos. Eu quero ter um cliente no digital, eu quero lançar um produto. Foi o que eu fiz em 2020. Lancei outro produto, já foi melhor. Eu percebi que entre 2019 e 2020, eu tive uma evolução. E tem uma coisa maravilhosa, gente, que a internet traz, que é o crescimento exponencial. Por exemplo, um vídeo que eu fiz lá em 2019, que nem ficou bom, de tanto ele rodar na internet, dentro do YouTube, talvez alguém vai encontrar ele hoje e vai se conectar comigo. Então, o trabalho que você faz no digital, ele não é perdido. Isso que é mais maravilhoso. Tudo que você faz no digital não é perdido. Por exemplo, eu tenho canal no YouTube desde 2008, quando eu trabalhava ainda com agência de atores e modelos. E naquela época, eu colocava muito comerciais meus no YouTube, em 2008, porque eu achava mais fácil para as empresas verem meus materiais do que eu ter que levar DVD, porque eu não sei se você sabe, antigamente era assim, eu tinha que ir na agência e levar um DVD com as minhas fotos e levar um DVD com os meus comerciais, senão ninguém me via. A partir de 2008, eu já era considerada moderna, porque a pessoa me ligava e falava assim, você pode ver meu material no YouTube. A maioria dos modelos e atores não tinham isso, e eu já fazia isso. Até hoje, as pessoas veem meus comerciais lá de 2008, 2007, coisas que eu coloquei no YouTube. Então, esse é o lado bom da internet. Nada que você faz é perdido. A internet, gente, ela é um grande arquivo de tudo que a gente já fez na vida. Isso é muito bom. Então, se você está começando no digital, você está ignorante, começou a estudar, vai dar uma confusão,
Normalmente as pessoas desistem na confusão, e eu quero que você não desista. Depois você vai para a parte da compreensão, foi o que aconteceu comigo em 2020. Quando foi em 2021, eu já estava mais ousada, eu já entrei no Insider, que é uma mentoria do Érico Rocha, muito forte, lancei mais uma vez. Ali, a minha cabeça abriu, porque eu entrei num nível de pessoas do digital extremamente altos, bem mais altos do que eu. Só que a minha cabeça abriu para o conhecimento. E aí, quando foi ano passado, eu entrei na equipe do Pablo Marçal para estudar e depois para fazer parte do ecossistema. E hoje eu convivo com os maiores lançadores, o maior expert do Brasil, o maior lançador do Brasil. Eu trabalho do lado da sala dele, que é o Marcos Paulo, é meu professor. O maior expert do Brasil é o Pablo Marçal, eu trabalho com ele, eu estudo com ele. Então, hoje eu estou na fase do conhecimento. Quer dizer que eu devo parar? Não. Eu só quero que você entenda que esses estágios também vão acontecer com você. E, gente, eu não estou milionária ainda no digital. Eu sei que tem pessoas que começaram antes de mim e já estão. Mas e daí? Se eu demoro mais a aprender, não tem problema. Cada um no seu tempo. Então, se você está sofrendo no digital, eu quero que você entenda o seguinte, você só não está vendendo porque você ainda não tem intimidade e convivência com o digital. E isso vai acontecer com o tempo, se você não desistir. Agora eu vou passar para vocês uma coisa legal que tem a ver com o processo do nosso cérebro de aprendizado, e eu mesma comecei a aplicar isso para mim e tem funcionado demais, que é o seguinte. O nosso cérebro, ele também tem um processo de aprendizado. Eu falei aqui 4 estágios do aprendizado para ficar mais simples, mas cada um tem o seu. Como a gente estava conversando aqui antes com a Delma, cada um vai ter o seu jeito de interpretar as coisas. E aí eu quero que vocês entendam como que funciona o nosso cérebro no processo de aprendizado, para que vocês entendam em que processo vocês estão. Então, nós temos no nosso cérebro uma divisão entre lado direito e esquerdo, que o lado esquerdo ele é o lado mais lógico, e o lado direito é o lado mais emocional. Emocional não quer dizer se você está alegre ou triste, tem a ver com a maneira que você se relaciona com o conhecimento. Então, aqui eu quero que vocês comecem a identificar em qual estágio desse você está no digital. Primeiro estágio é a pessoa que só lê. Tem pessoas que lê muito, lê artigos, lê um monte de coisa no digital, ou compra uma apostila e lê, ou ficam ouvindo, ouvindo lives, ouvindo conteúdos. Eu passei muito por isso em 2018. Eu lia, ouvia, mas eu não entendia o digital. Aí, quando foi em 2019, eu comecei a dar um primeiro passo. Então, se você está lendo, ouvindo ou observando o resultado de outras pessoas, você ainda está num processo muito lento no teu cérebro, mas ele vai evoluindo. Você vai lendo, vai ouvindo, vai observando. Quando que você vai começar a ter resultado? Quando você vê, ouvir e participar com outras pessoas. Por isso que eu montei esse grupo aqui. É uma das coisas que a gente trabalha muito no Pior Ano, e esse trabalho que eu faço aqui, ele é uma extensão desse treinamento que eu faço. A gente estuda muito o cérebro, e quando você faz reuniões como essa que a gente está tendo agora, a gente tem um crescimento no nosso aprendizado, que a gente está justamente no estágio do discutindo com os outros. Antes da gente começar a gravar essa reunião, a gente teve aqui todo um debate, né? Foi muito gostoso, todo mundo falou, falamos de política, religião, internet, negócios, e daí eu falei, gente, agora eu vou gravar. E a gente começou a gravação. Então, eu já conversei com o pessoal que está aqui no grupo. Quando a gente começa a discutir com outras pessoas, fazer algum movimento real na internet, a gente começa a aumentar nosso resultado. E aí vem uma fase que as pessoas sofrem muito, que é o fazer. Muita gente lê, ouve, entende. Se você perguntar na teoria, todo mundo entende. Entra aqui numa reunião, todo mundo conversa, mas nem todo mundo está fazendo. Por exemplo, recentemente eu comecei a mentoria Semente, que é uma mentoria que eu estou fazendo para ensinar coisa bem básica para quem está começando, até a pessoa começar a vender. E é muito interessante, muita gente que está na minha mentoria entende um monte de coisa na teoria, mas ainda está desbloqueando o fazer. Quando você começar a fazer,
o teu nível de aprendizado vai aumentar absurdamente. E o último estágio de aprendizado, de evolução do cérebro, é quando você ensina. Então, o que eu estou fazendo agora, eu já passei por todos esses estágios. Eu já estou na fase do ensinar. E esse grupo nosso, ele é um grupo gratuito. Só que eu tenho grupos pagos que vieram do grupo gratuito. E aí vem a parte interessante. Para você que quer ganhar dinheiro no digital e ainda não está ganhando, você precisa fazer esses estágios evoluírem o mais rápido possível. Se você só está falando, começa a fazer. E tenha certeza, no começo vai dar errado. Não tenha dúvida. No começo tudo vai dar errado e você vai precisar entender que isso faz parte da sua evolução. Senão você vai desistir. Tem muita gente que nem começa no digital para não precisar enfrentar as suas dificuldades. Quando você chegar no processo de ensinar, você já vai estar num nível de evolução muito grande. E aí você vai ter facilidade de cobrar pelo que você faz. Eu já tive, por exemplo, pessoas que assistiram a minha aula gravada, me chamaram no WhatsApp ou no Instagram e falaram assim, eu gostaria de te contratar para fazer um trabalho para mim, eu vi que você entende. E me contrataram. E está tudo bem se não contratar também. Eu só quero que vocês entendam que para você vender no digital, você vai precisar passar pelos processos de aprendizado e de maturidade do teu cérebro naquilo que você está fazendo. Como que você pode acelerar isso? Por exemplo, aqui, nessas reuniões, que são toda semana, são gratuitas. Eu tenho minhas turmas fechadas, pagas, onde lá a gente consegue avançar mais ainda. Você tem uma série de recursos para aprender, então aproveite tudo que você puder de aprendizado, até que você esteja no nível de cobrar. Eu falo muito que você tem duas maneiras de ter resultado. Ou você aprende e faz, ou você tem condição de pagar alguém competente para fazer por você. Só que algumas coisas, nem você pagando alguém, você vai ter o resultado que você quer. Vamos pegar um exemplo, atividade física. Você pode entrar numa academia, pagar, pegar um programa, seguir e chegar no corpo que você quer. Você pode contratar um personal trainer e vai mais rápido. Ou você pode fazer o que eu fiz lá atrás, que eu estava com uma depressão profunda, comecei a estudar sobre alimentação e dieta, e sem academia, sem nada, eu consegui emagrecer 23 quilos, mudando minha alimentação, mudando meu estilo de vida, e depois eu fui para a academia e comecei a levar a sério e consegui conquistar um corpo que eu queria. Então, tudo na vida é uma conquista. Então, se você está sofrendo no digital, entenda que você precisa passar pelos processos de aprendizado e tornar o seu cérebro apto o suficiente para você conseguir vender. As primeiras vendas talvez não sejam as ideais, mas você precisa persistir. Sabe por quê? O seu concorrente está fazendo. Isso não vai acabar mais. E nós temos uma coisa boa no Brasil, na verdade, duas coisas boas. Menos de 10% da população e das empresas do Brasil estão fazendo dinheiro no digital. Isso é uma coisa boa. Outra coisa boa é que a maioria dos profissionais que oferecem serviços, e talvez os serviços que você tem, não são profissionais realmente bons. Tem muita gente ruim. Mas tem gente ruim que está ganhando um dinheiro que talvez você pudesse estar ganhando, simplesmente porque eles estão fazendo. Isso vale para todos os níveis de pessoa, para mim não é diferente. Eu conheço pessoas no digital que faturam muito mais do que eu, e eu olho para a pessoa e falo, puxa, mas eu entendo mais do que essa pessoa. Mas ela está fazendo algo que eu não estou fazendo, ou ela está no nível que eu não cheguei ainda. Então, é importante a gente continuar. Então, esse é o tema que eu queria trazer hoje, trabalhar muito para que vocês entendam isso e não desistam no digital. Tem muita gente desistindo do digital por muito pouco, e você precisa entender que há um processo de aprendizado e você precisa respeitar o seu tempo e não desistir. Se junte com outras pessoas. Eu convivo todos os dias com pessoas que têm resultados incríveis no digital. Eu não tenho ainda, mas eu estou convivendo com elas. Gente, é isso que eu queria trazer do nosso conteúdo de hoje e quero abrir para vocês fazerem todos os tipos de perguntas. Não só sobre a nossa aula, quem já me conhece há um tempo, às vezes traz questões de bloqueios, saiba que todos nós temos bloqueios, e cada um vai desbloqueando o seu no decorrer da trajetória. Aí quem quiser fazer uma pergunta, já aproveita, abre sua câmera e pode começar as perguntas.
E, gente, desculpe, mas de manhã eu espirro muito. De manhã eu espirro muito, então vai aparecer uns espirros aqui na gravação, não fiquem maus com isso. Delma, Mari, Gleidiane, Jefferson, Frederico, Georgia. Fiquem à vontade, eu gosto muito de ouvir vocês, né? Vocês já viram. Então, eu não gosto só de falar, não. É que eu já conversei um monte antes de começar a gravação. Oi, Delma. Não, só o conteúdo é bem, bem interessante mesmo, né? Mas, sem dúvida, achei que tá bem claro. Você já está hoje fazendo algum faturamento pelo digital, Delma, ou ainda não? Alguns clientes chegam pelo Instagram, né? Tanto é que agora a gente ficava nessa correria muito que obra é uma coisa que consome a gente, né? E agora fiquei uma semana inteira fazendo conteúdo, pelo menos de programado para ir fazendo os posts, então para movimentar um pouco mais, né? Você Mas faz a parte de criação do seu Instagram? faço. Qual que é o seu Instagram? É o Estúdio Deixa eu LD dar uma Live. olhada aqui para a gente conhecer. Aí eu fiquei uma semana, acho que retrasada, fazendo esses conteúdos, deixei programado. E agora eu vou fazer o pro vinho, né? Que agora é um de cada vez. Você tem duas empresas, é isso? Tenho duas. É bom que a gente vai conhecendo também. Eu até coloquei o link aqui no chat, se você quiser mais rápido. Eu vou abrir, porque daí o pessoal vê também, quem estiver assistindo depois, né? Então, Deixa mas se eu... você quiser clicar pelo chat, fica mais, Tá, talvez você ache mais fácil. fala o nome para mim. É Estúdio, É com S ou... mudo, Estúdio Ah, LD Light. assim? Só tem o S mudo. Isso. Esse aqui? Ai, que Aham. bom. É sempre bom a gente conhecendo, porque, gente, como tem negócio, né? Eu sou Meu Deus. encantada. Olha que legal. Vamos conhecer um pouco do trabalho dela. Olha que bonitas as postagens. Eu fico tão feliz quando eu vejo isso, sabe, Delma? Porque eu falo sempre para os meus alunos para investir. E olha que lindo. Você trabalha, então, com essa parte de arquitetura, design, ou só o Isso. design? Como que é? É bom Não, que a gente conhece você. Ah, eu faço os projetos de iluminação e para obras, reformas, fachadas, parte comercial, corporativa. E faço a iluminação e o projeto vem dos produtos, a gente faz a instalação também e acompanha todo o processo do começo ao fim na obra. uhum, Normalmente o arquiteto ele não tem conhecimento de iluminação, né? sim, são coisas bem diferentes, né? Bem Eu sou diferentes. muito Então, ligada com essa coisa de iluminação e som, porque eu sempre trabalhei com televisão, é comercial e tudo, artes né? cênicas, né? Então, na minha faculdade, a gente tinha que ser mais ligado nisso. Mas, Uhum. realmente, tem muito detalhe na decoração, né? Muito, muito. Tanto que a parte de a iluminação cênica também é fantástica. Não é uma coisa que eu trabalho, mas é uma área que eu quero estudar depois, mais pra frente, que eu sou apaixonada por iluminação cênica. Eu sou bacharel em cênicas. Que legal! Eu tenho formação na Faculdade do Paraná. Eu sou diretora e produtora. Eu já trabalhava com TV. Que E massa! a gente aprende muito, é porque assim, uma iluminação no ambiente, ele muda não só a estética, ele mexe até com o humor das pessoas. Por exemplo, tem pessoas que não imaginam, mas como eu sempre trabalhei com publicidade, eu tinha que conhecer sobre muitos produtos, né? Tem pessoas que não imaginam, mas às vezes você tem uma empresa, é até legal para quem estiver acompanhando a gente, às vezes você tem uma empresa e a sua equipe não está produzindo bem. E você não sabe Exatamente. o porquê. Às vezes é a lâmpada que você está usando Exatamente. que gera cansaço nas pessoas. Tem Exato. lâmpadas que elas deixam a pessoa mais acordada. Para quem não sabe, gente, todas as empresas, por exemplo, assim, você vai no McDonald's. O McDonald's ele é feito, toda a iluminação e design dele, e é legal que a Delma está aqui, ela entende disso, toda a decoração do McDonald's, as cores que eles usam, a iluminação que eles usam é feito para a pessoa entrar, comer e ir embora. Não é Exato. feito para a pessoa ficar no ambiente, não é isso, Delma? Exatamente. Mas o que aconteceu com
o McDonald's, falando de iluminação, eles perceberam que o público brasileiro, eles gostam de ficar. Então, se você for olhar, as lojas antigas do Mac, ele era essa coisa de come e vai embora, só que não funciona isso aqui no Brasil. Então, eles tiveram que mudar o conceito de iluminação deles. Se vocês forem em lojas, restaurantes novos, vocês vão perceber que a luz hoje ela é mais intimista, ela é amarela, eles estão dando uma importância maior para a decoração, porque o público brasileiro é totalmente diferente do público americano. Nós somos pessoas mais quentes, a gente gosta de interagir. Então, era muito isso, hoje já mudou um pouco. Ainda tem isso, por exemplo, no caixa, luz branca, porque ali o pessoal tem que ser rápido. Cozinha tem que ser branca mesmo, não tem o que fazer. Mas essa questão da tonalidade da tonalidade da luz, ela influencia nos seus resultados de trabalho, em como você vai se sentir no ambiente, quanto tempo você vai permanecer lá, inclusive questões de saúde hoje, principalmente falando do LED. O LED ele tem muita luz, um aspecto azul que a gente não enxerga, né? As cores que as luzes emitem para a gente não é visível ao olho. Mas o LED, ele tem um aspecto muito azul, e esse azul, quando você compra lâmpadas porcaria, porque lâmpadas boas não tem tanto, ela é tudo equilibradinha. Por que que existe tanta diferença de valor de lâmpada? Por causa disso. Qualidade do LED que tá ali. Então, esse aspecto azul, ele traz pra gente problemas de saúde, traz insônia, traz problemas de visão, tem muitas questões de saúde envolvendo a iluminação que as pessoas não fazem nem ideia. E é por isso que hoje, na verdade, eu já trabalho com iluminação há 15 anos, né? Então, por isso que eu sou especialista em iluminação. A luz, ela é muito mais do que só acender e apagar. Ela é muito mais do que uma decoração no ambiente. A gente trata a luz de uma forma estética, né? Até para ter condizer com toda outra arquitetura, mas por trás existe cálculo. A gente, para colocar qualquer lâmpada, a gente faz um cálculo absurdo. Então, existe cálculo, existe um estudo, existe o perfil do cliente, quais são os clientes que estão ali. Você vai ver, se você entrar numa loja, por exemplo, tem uma loja que eu fiz, que na época era a primeira loja de esportes para hípica aqui no Brasil, que chama La Martina. Ela tem uma iluminação totalmente diferente da Renner, por exemplo. A Renner é isso. Você entra lá, uma luz chapada, compra e vai embora. Eles querem volume de venda. Essa outra loja, por exemplo, não. Ela é uma loja bem intimista, porque o valor do produto é mais agregado. Então, eles precisam que você fique lá tempo suficiente para você enxergar esse valor e conseguir vender para você. Porque se você entrar e sair rápido, você não compra. Então, é muito interessante. A luz, ela é muito, muito, muito interessante. Não, eu estou ouvindo você, eu estou amando esse tema. Você já fez palestra alguma vez sobre isso? Já, já fiz. Porque, menina, isso é maravilhoso. Eu faço umas reuniões de network e a gente tem alguns eventos presenciais em São Paulo. E a gente abre para palestrante. Então, vamos conversar depois sobre isso, porque eu quero trazer várias coisas que vão ajudar as empresas. Porque você vê, parece uma coisa simples, é uma estratégia. Você falou ali do McDonald's, eu vou até fazer um comparativo com o Starbucks. Por exemplo, Sim. o McDonald's, ele começou a colocar café, porque o brasileiro gosta muito de café. E eu sou uma, assim, que sou apaixonada. Eu não sei se é porque eu sou neta de plantador de café, mas o café faz parte da minha infância, da minha vida. Pra você ter uma ideia, Del, eu morava no interior do Brasil, quase no mato. E o café que eu consumia na minha casa, ele era feito no quintal da minha casa. O meu avô só mandava os grãos. Eu sei todo o processo de fabricação do café, porque minha mãe fazia no quintal, e eu aprendi com ela. Como que você soca no pilão, você torra no torrador manual, minha mãe peneirava o café no quintal, eu moía no Menina, moedor. você acredita que na minha casa também, meu pai, Aí, a minha família também é do café, lá no Ceará. sim. A gente tinha a maior fazenda, mas há 1000 anos atrás, né? A gente tinha a maior fazenda de café lá do Ceará, há muitos anos, na época da colonização, muito tempo. E na minha casa, meu pai ele podia ser meu avô, né? Na época. E aí a gente tinha pé de café em casa.
Olha que coisa espetacular. Eu E só aí não tinha na minha casa, mas eu ia no meu avô, que ele só plantava café. Ele tirar trabalhava o com café, café e ele... deixar no sol para secar, Gente, é maravilhoso. depois Então, o que tomar. acontece? Para mim, o café não é só uma bebida. Ele traz uma referência de família. E aí você É, pega um exemplo, você vai no Starbucks e no Mac, eu achei legal que o Mac começou a promover o café. Aí eu passei no Mac, porque pelo lanche do Mac eu não faria questão de ir nunca. Não que eu não gosto, mas é é um bom, lanche que... Oi? é bom o café do Mac? É bom. Ó, quando eu Nunca tomei. fazia, como eu sempre fiz muito evento viajando, quando eu descobri que tinha café no Mac, pãozinho na chapa, eu comecei a dar preferência para o café do Mac, porque o Ah, ambiente é bom. É sim, sempre limpinho, sempre organizado, apesar das pessoas falarem que o hambúrguer é de minhoca, eu sei que não é, porque o meu cunhado, ele é químico industrial e ele já trabalhou numa empresa que fabricava o hambúrguer do Mac e é um dos melhores que tem. te Então, garanto que não é. Meu primeiro emprego foi no McDonald's. inclusive o Mac, para quem não sabe, é uma das melhores empresas do Brasil para você trabalhar, porque eles têm um treinamento, né, Delma, que, cara, Maravilhoso. muda a cabeça do jovem. Eu tive um amigo adolescente que trabalhou no Mac e eu via ele todo dia, porque na época eu era adolescente também, a gente pegava o ônibus junto. Eu voltava do meu trabalho, ele voltava do Mac. Ele falava tudo como que era no Mac, e aí eu comecei a entender como que a empresa pode falar o que quiser, mas eles têm um programa de treinamento para jovens espetacular. E o que que acontece, gente? Você vai no Mac, é o que a Delma falou, olha que interessante para você ganhar dinheiro. O ambiente físico e toda a propaganda do Mac, mas todo esse trabalho de luz e tal, traz um público que consome e vai embora, e eles já começaram a mudar isso também, porque eles estão entendendo que precisa mudar. Aí você vai no Starbucks, que eu sou apaixonada, é totalmente diferente. A luz não é forte, porque eles querem que a pessoa fique. As poltronas são confortáveis. Você tem a mesa do computador. Tem um Starbucks aqui perto aqui nos Jardins, que ele tem salinhas de reunião. Eu já marquei reunião lá. Ele tem É, salas reservadas. Quando você entra lá com uma turma, ninguém entra na sala porque sabe que você está numa reunião. E eles promovem isso, eles deixam o Wi-Fi disponível. Você pode passar o dia, se você quiser, no Starbucks fazendo reunião, porque o objetivo deles é que o Starbucks seja um local de encontro de negócios. E eu amo o café deles porque é enorme. Então, eu pago R$ 15 no café e fico satisfeito. Se eu for em outro lugar, eu nunca vou ficar satisfeito, porque eu acho que a dose é sempre pequena. Então, olha que bacana. Na nossa reunião de hoje, que a gente está falando aí de vender e de aprendizado, a gente está falando de empresas que são multimilionárias vendendo coisas simples. Gente, o que o Starbucks vende? Aparentemente é só um café. Aí você não. vai no McDonald's, eles vendem o quê? Um lanche rápido. Só que por trás disso tem uma história. E aí vem a questão. Se hoje o teu negócio não está vendendo, você precisa construir a sua história. E a sua história leva tempo. E o imediatismo faz você desistir. Não desista, tá? Aqui a Delma, uma empresa super interessante. Parabéns pelo Instagram. Olha que Instagram para você se inspirar. Um Instagram tecnicamente lindo. Tem uma série de coisas que podem ser melhoradas? Tem, mas visualmente, tecnicamente, ele segue todos os protocolos, né, Delma? Tento. O que precisa mexer aqui, que a gente pode conversar depois, se você quiser, fica à disposição. Eu Super trabalho com aceito digital. sugestões. Oi? Super aceito sugestões. Sim, é porque assim, como eu faço parte do Piorano, a gente tem dentro desse treinamento o treinamento do PDA, que é profissões digitais. E eu faço esse treinamento, gente, o melhor treinamento que eu já vi. E eu estou estudando tráfego, já estou fazendo, era algo que eu queria aprender. E aí você começa a entender uma série de coisas do digital que você pode fazer para você vender mais. Não só o tráfego pago, mas uma série de outras coisas simples que você já consegue ter resultado. Deixa eu conhecer o teu Instagram de vinho. Você tem ele também? O de vinho Que é tá um... mais ou menos, que ainda não consegui mexer muito nele, mas vamos lá. Você, querida, você vai achar mais ou menos. É capaz que a gente ame, porque design não existe nada mais ou menos. Qual que é a tua Ai, empresa de amiga. vinhos? É vinho Ah, em casa com K. em casa. É. Olha que interessante. Eu trabalhei em Curitiba.
numa loja que chamava Pizza em Casa, numa pizzaria, quando eu era adolescente. É esse aqui? Só corrigir, não, é em casa, KSA. É um Isso, trocadilho que você fez? É esse exatamente. aqui? Esse. Vamos ver. Ele é novo, esse é mais recente. Nossa, que delícia. Você é enóloga também, Delma, ou não? Sim, tô fazendo curso sommelier. Olha que interessante. Gente, que show! Por que tantos rios do Bon Jovi? Menina, esse homem ama vinho. Nossa, eu gosto muito dele, sabia? Não é? Eu gosto também da saudade. Nossa, eu tenho Eu um amo as amigo que músicas dele ele. quando eu era adolescente. Eu tenho um amigo de. Eu já fui no show dele em Curitiba, né? Gosto do trabalho dele. Eu tenho um amigo em Curitiba que é a cara dele, ele faz o Bon Jovi cover. Eu fui da televisão, gente, vou contar agora uma outra parte minha que muita gente não conhece. Eu já produzi CD profissional. E na época eu produzia uma banda. E esse rapaz, ele era o guitarrista da banda, e depois a banda não continuou e ele começou a fazer o Bon Jovi cover. Ele faz Bon Jovi e U2 cover. Ele era meu vizinho de Curitiba. Então, eu gosto muito, muito do Bon Jovi. Cara, ele é um cara ótimo, né? Não é? E Eu e gosto eu também. gosto muito de vinho também. Ai, que delícia, eu amo. Ah, eu gosto, eu gosto. É que assim, né? O pessoal confunde vinhos porque tem níveis e níveis de vinho, né? Mas vinho bom eu gosto, sabe? Não aquele vinho irritantemente açucarado. Eu gosto de vinho com Não, pelo sabor, amor porque de eu Deus. vou pelo cheiro. Eu não entendo tanto, não sou enóloga, nada disso. E também, gente, eu não bebo, tá? Mas o cheiro do vinho, eu sou muito de cheirar bebida. Eu tenho uma Ah, mas certa paixão por destilados. o que que é legal do vinho, né? É explorar nossas experiências sensoriais, né? A visão, a degustação, o olfato, né? Então, o vinho ele é bem, para quem quer dar uma estudada, o vinho é bem legal para aprofundar, assim. E é muito complexo, é muita informação. Não é à toa que para ser sommelier tem que estudar muito, muito, muito e muitos anos. É um processo longo. É tudo que a gente vai fazer na vida, eu já me convenci disso, sabe, Del? A gente precisa se dedicar, viver, experienciar. E assim, hoje eu estou muito envolvida nesse movimento de incentivar o empreendedorismo no Brasil. Nós brasileiros, nós temos muito talento, só que o brasileiro ele tem um problema sério, ele é motivado sem conhecimento. E a pessoa motivada sem conhecimento, ela é um desastre, porque ela é motivada, mas não sabe fazer as coisas, aí ela desiste. Então, eu sou muito, assim, eu me sensibilizo muito quando eu vejo o talento que o brasileiro tem, a criatividade. Ele só precisa empresariar isso. Pega um exemplo, né? Eu sou filha de nordestina, apesar de nascer no sul do Brasil, sou filha de nordestino. E o povo nordestino é muito criativo. Só que eles têm um problema. A maioria não estuda, não são. Quando estuda, eles vão, que é uma beleza, mas tem uns que não gostam muito de estudar. E você pega um exemplo de pamonha. Tem pessoas que de uma pamonha criam uma rede. Em Curitiba tinha uma rede chamada Cachorro Quente Au Au. E, gente, eu sou apaixonada por cachorro quente, não como há anos, mas eu confesso que eu sou apaixonada, mesmo sabendo que a salsicha faz mal, eu não tô nem aí, eu gosto. Faz Ai, muitos anos que eu não como cachorro quente, mas em Curitiba tinha uma franquia chamada Cachorro Quente Au Au. Eu ia muito lá comer cachorro quente, e eu morei um tempo no Boa Vista, que é um bairro de Curitiba muito legal, e perto de onde eu morava, tinha um cara que fazia um cachorro-quente numa Kombi, na época nem tinha o nome Food Truck, não tinha isso, mas ele fazia numa Kombi, e eu achava o melhor cachorro-quente do mundo, porque era prensado na chapa, eu nunca tinha visto isso. Gente, eu era completamente alucinada pelo cachorro-quente do cara, e era um cara antigo, e eu sempre fui louca por cachorro-quente. Então, assim, tudo que você fizer, se você souber trabalhar, dá dinheiro. Tá aqui a Delma, que tem dois negócios, e o digital pode exponencializar muito. Delma, o que, que você gostaria hoje que você ainda não tem de resultado no digital? eu acho que é escalonar clientes mesmo, né? Porque eu fico entre administrar as duas empresas, atender cliente e ser multitarefa, né? Na verdade. E aí a gente acaba não dando tanta atenção quanto eu gostaria, né, para essa parte do digital, né? Então Sim, e converter, fazer a conversão mesmo.
Existem muitas estratégias para você trabalhar cada produto seu, tanto a empresa de iluminação como a empresa de vinhos. Gente, tem tanta estratégia que dá para fazer. E se eu falar para você, todas funcionam. É igual emagrecimento. Se você falar qual que é a dieta que funciona, que você fizer e levar a sério. Claro que tem umas que você vai ter um resultado melhor, mas tem muitos caminhos. Se você quiser, depois a gente pode conversar para dar um foco. Eu estou muito assim feliz hoje de estar fazendo isso, de estar estudando o PDA, né, que é um treinamento 100% focado em tráfego e gestão de redes, e é incrível, porque você começa a aplicar, tudo dá certo, tudo dá resultado, e daí você entende por que não dava resultado antes. Cara, ele começa a ficar gostoso você praticar isso. Então, tem sido muito bom. Você nunca fez nenhum treinamento digital? Não, é uma coisa que eu preciso fazer mesmo depois, viu? Porque Já vou dar o dica aqui na descrição. Tem que estudar, né? Não tem que fazer. Aqui na descrição do vídeo, eu montei a mentoria Semente, que está acontecendo faz um mês que eu comecei, e você pode entrar a qualquer momento e você consegue acompanhar o conteúdo. Eu fiz justamente para quem está começando do zero, porque quando você faz treinamento muito avançado, e a Mari deve estar sentindo isso no pior ano, você acaba não conseguindo unir os pontos. Você tem muita informação, aí você precisa entender melhor. Inclusive, depois, quem é do pior ano, eu tenho um grupo de estudos para ajudar o pessoal que está com mais dificuldade. Aí vocês podem entrar no meu grupo também, que eu vou começar a marcar uns aulões aí para ajudar o pessoal que está acompanhando e está sofrendo. Mas estude, Delma, e pratique, porque funciona, tá? Alguém mais quer fazer alguma pergunta ou comentar algo, Mari? Abre o teu microfone. Ah, tá. Então, vamos lá. Eu aprendi com o Pablo que eu não sou, eu estou. Então, hoje eu atuo em duas áreas. Uma delas, educação física, formada em educação física. Dou aula, atualmente tenho alguns alunos, dou aula de natação. Consigo desenvolver isso no aluno assim, com um ponto de psicologia, trabalho psicologia, até que ele veja nele o resultado. Ontem, por exemplo, eu tive um resultado assim, fantástico de uma aluna que tinha pavor, verdadeiro pavor de água, e com menos de um mês, nossa! Depois eu conto. Ela tinha verdadeiro pavor de água. E ontem, uma outra aluna que estava aguardando a aula, eu pedi para ela fazer o vídeo. Quando ela se viu que ela estava nadando de costas, sozinha, sem nenhum contato meu, ela ficou assim, olha, encantada. Ela, nossa, eu consegui. Sim, você conseguiu. A prova está aí. Mari, essa coisa de nadar, tem gente que tem medo e não é pouco, não. Eu lembro que a primeira vez eu comecei a fazer natação, porque eu falei, eu preciso vencer esse desconforto da água. Eu tinha tanto medo, tanto pânico, mas era um pânico assustador. E aí, eu lembro que eu comecei a fazer natação na Runner, depois eu fui para Biorritmo. Foi bem no comecinho, quando trocou, que a Runner fechou. Aí eu fui para Biorritmo, e na Biorritmo, a piscina, ela era funda. Tinha uma parte dela que era mais de 3 metros. Então, como na Runner eu fazia só no raso, já era difícil, acredite você. Só no raso eu já sofria. Eu demorei para conseguir flutuar. Quando eu fui para Biorritmo, aí eu não queria ir para o fundo da piscina. Eu tremia, meu corpo travava. E aí eu peguei uma professora que ela falou assim, você vai hoje. Você acredita que eu fui, eu nadei, eu tive uma crise de choro? De alívio de conseguir nadar no fundo da piscina. Porque o meu medo era tão grande, você vê o que é o inconsciente da gente, né? E eu lembro até hoje, eu fui para o fundo da piscina e comecei a chorar. Mas foi um choro, assim, de alívio. Eu falei, gente, que coisa ridícula, né? Uma adulta chorando porque foi para o fundo da piscina. Mas é assim mesmo. É todo um processo, envolve todo um processo. E ali o professor ele tem que ter essa leveza de entender esse processo do aluno e seguir. Né? Então, voltando a outra área, hoje eu estou com uma franquia pessoal.
né? Essa franquia pessoal, ela é no segmento de saúde e bem-estar, que já vi que está espirrando muito. Isso aí precisa, são respostas que o teu corpo está te dando, que você precisa fazer uma desintoxicação. Sim. Né? E o Qual que nosso é o seu Instagram? Podemos olhar ele? Que é bom, a gente sim, vai... eu tenho o Instagram, ele ainda não está tão profissional aí Não quanto tem problema. o plano Aqui diário. a ideia é a gente começar justamente conhecer. É bom que muita gente vai me ver depois, vai conhecer a tua empresa. Isso é muito importante. Eu quero que esse grupo, assim, nunca perca isso. Esse grupo é feito, eu trago conteúdos, mas as pessoas que estão aqui, eu quero que elas também mostrem o que elas fazem, para que as pessoas que vejam depois conheçam a empresa de vocês. Qual que é? O plano diário 1. Tem tanta gente boa que passa por aqui, Mari, é uma coisa assim maravilhosa. Plano diário, é esse aqui? Isso, isso, esse mesmo. Você falou que tem 2 empresas ou eu entendi errado? Eu tenho a educação física e tenho a franquia pessoal. São coisas diferentes. A franquia pessoal é de que área? Saúde e bem-estar. Ah, tem Instagram separado ou não? Não, ainda não. Aí eu tô vendo que o teu Instagram tá bem Eu tô pessoal trabalhando ainda. mais com esse, né? Esse daí ele está voltado mais para a franquia mesmo. Uhum. O que é a franquia? A franquia, ela tem o segmento aí de saúde e bem-estar e o segmento financeiro. Você se conecta à empresa para adquirir esses produtos, aí tem só um pequeno exemplo, né, com desconto ali de 40%, 50%. Você adquire esse desconto. Sabe aquele momento que você tem um cartão de crédito e esse cartão você adquire pontos? Aqui Sim, com a franquia, você também adquire pontos. E esses pontos, você, depois de um determinado volume, você vai trocar ele por prêmios e viagens. Você pode adquirir esses produtos para o seu uso, para desintoxicar o seu organismo, para cuidar de toda a sua saúde de forma geral. Você pode vender esses produtos e você pode indicar para as pessoas. E todas as 3 formas, você retém pontos, você retém um valor financeiro que vai ali de 15% até 3%, depende do seu volume de movimentação da empresa. Quanto mais você movimenta produtos para o seu uso ou para indicação, você retém esse valor para você. E você chega a receber cotas. Essas cotas, elas vêm em dinheiro. Tem um início ali de R$800, que hoje ajuda muito, né? Não pode não ser o suficiente, mas ele ajuda em muitas situações, ajuda bastante. Por exemplo, você indica a empresa aí para a Delma gosta, ela também vai fazer o mesmo que você, porém a empresa te paga por essa indicação. E da mesma forma ela vai fazer com a Delma, vai fazer com outros. Né? E tem dessa um forma você programa vai de cuidando. crescimento, né? Isso. Ele E você chega vai a ser o crescendo. marketing multinível, Mari? É basicamente isso. Porque assim, eu Né? não tenho nada contra No marketing marketing. multinível, não, tá? É que às vezes o povo não entende o que é marketing multinível. Eu fico Isso. triste quando eu vejo que tem gente que não entende o que é, porque eu já fui em muitas reuniões, eu já participei, e o marketing multinível, gente, ele é um negócio muito bem estruturado. Mas como tem muita gente que não entende, eles confundem com pirâmide, daí não querem ouvir. E não é isso. Se você souber trabalhar, ele é uma excelente estratégia, né, para quem quer fazer uma renda, né? Depois a gente Exato. pode conversar mais sobre isso, Mari. Eu estou cada vez mais querendo conhecer coisas novas, porque eu já fazia isso no offline, porque eu trabalhei com muita empresa de publicidade, né? E daí hoje no online eu vejo como que a gente se conecta rápido, conhece a empresa, porque você olha o Instagram, já está tudo lá. A gente Sim. pode também falar depois. Se E você você, tiver... assim, ó, você indica um shampoo que você usa, você indica uma oficina que você arruma seu carro, você indica tudo, mas o que a gente ganha com essas indicações? Nada. E com essa forma de trabalho, de você divulgar o seu produto, você ganha, a empresa te reconhece. Isso é Sim. muito bom, é muito positivo. Basta você trabalhar correto, como em tudo na nossa vida, né? A gente E tem que ter ver um se o trabalho teu perfil correto. dá certo. Tem pessoas que se dão muito bem com isso. Sim, Não, eu sempre falo, não tem negócio melhor ou pior. Tem pessoas que se dão bem. Por exemplo, eu trabalho com coisas que as pessoas não conseguem nem entender como que eu vivo disso, que é com a minha voz.
como locutora, como promovendo marca, só que eu não faço só isso. Tem uma série de coisas que eu faço que não aparece. Cada negócio tem seus segredos, o seu jeito de trabalhar. Você tá no meu grupo? Você viu o link que eu coloquei aqui, Mari? O que você me passou foi pessoal, né? Eu não estava num grupo. Você me chamou Menina, é no que eu estou em privado. vários grupos. Vocês querem... Você me chamou no privado. Não foi pelo grupo que Cara, eu não sei, porque eu estou em muitos grupos. Se você quiser anotar meu WhatsApp, me chamar depois aqui da reunião, Perfeito. aí a gente conversa um pouquinho sobre as coisas do pior ano. A Delma também, Delma, vocês querem anotar meu WhatsApp e me chamarem depois? Aí eu já converso com vocês e já passo algumas coisas que podem ajudar no negócio de vocês. E sempre que você estiver assistindo, vendo esse conteúdo, anote, aproveite essa aula. Depois eu disponibilizo a gravação no Clube da Prosperidade, Mari. Vou mandar o link também para você. Ó, meu telefone é 11 São Paulo. Certo. 96258 Ok. 9066. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu acho legal, porque muita gente que às vezes vê esse material depois pode já ter um resumão das coisas que eu faço, que pode ajudar no negócio das pessoas. Ó, deixa eu ver se ele vai abrir. Ó, esse daqui é o material que eu fiz da minha mentoria Semente, e eu dei uma atualizada nele, até para as pessoas conhecerem um pouquinho do que eu faço, e eu consigo apresentar melhor. Então, essa mentoria é uma mentoria que eu estou fazendo para quem está começando no digital e precisa de ajuda mesmo, para entender como é que faz um Stories, um Reels, para mexer no próprio Instagram sozinho, sem depender de ninguém. Não quer dizer que você não vai contratar alguém. De repente, você está numa condição de contratar alguém, mas quando você contrata, se você não sabe mexer, você não sabe cobrar. Eu já passei por isso, contratar gente que fazia as coisas que eu não entendia, e depois eu descobri que a pessoa nem fazia tão bem, mas como eu não entendia, eu pagava e não tinha resultado. Então, quanto mais você aprende, melhor. Então, depois eu mando para vocês, eu falo um pouquinho da mentoria, o que eu estou trazendo nessa mentoria para as pessoas alavancarem os próprios negócios. Eu trago conteúdo sobre venda e negociação, só que eu vou num ritmo bem lento, que a pessoa consegue acompanhar, e eu estou presente nas aulas. Não é um curso que a pessoa compra e vai ter as aulas online, não. Toda semana eu estou presencialmente com a turma, sempre nas segundas-feiras, das 20 às 22 horas, por Zoom. Então, eu faço a aula, eu olho o negócio de cada um, eu ensino cada um a mexer no seu negócio, e aí a gente caminha junto. Isso ajuda demais, porque às vezes a pessoa compra um curso, ela desiste, porque ela não tem atendimento, isso é comum. Nessa mentoria, eu faço esse atendimento, eu ensino vendas e negociação, ensino a produção de conteúdo e marketing digital para que você consiga se virar no teu negócio. Se depois você puder contratar alguém, você vai saber como cobrar a pessoa. Ensino comunicação e network, que vai ajudar você a abrir negócios. Ensino as ferramentas digitais, desde o Instagram, WhatsApp, Telegram, Canva, tudo isso eu vou ensinando devagar. A gente aprende como mexer nas mídias, Instagram, YouTube, que são as básicas, Instagram, YouTube e Facebook. Existem outras, mas se você dominar essas três, você já consegue vender muito bem. Ensino gestão de tráfego de uma forma bem fácil, porque o tráfego também tem níveis diferentes. Cada um dentro do seu nível. Para quem está começando, a pessoa vai entender como que funciona o tráfego, tanto gratuito quanto pago. Ensino empresarização e digitalização, que é um conteúdo, Mari, que está no pior ano, e que as coisas que o Pablo autorizou, eu estou repassando para os meus alunos. Então, esse conteúdo, eu consigo trabalhar ele um pouco mais, e aí eu trago, esse é o conteúdo que está no pior ano, e eu trago um pouco também da minha experiência, mas eu trago também o que está lá. E eu ensino você a montar um produto digital, que é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender, e se elas aprenderem, elas conseguem criar uma renda no digital. Então, aqui é um pouquinho para vocês entenderem, e aqui está meu telefone. Aí você pode copiar aqui, para quem é mais visual, é esse número aqui.
6258-9066. Aí, para quem tem interesse em participar da mentoria, eu deixo a pessoa num grupo de WhatsApp, que é só para selecionar, que daí eu consigo conversar individualmente para quem tem interesse em entrar na mentoria. Aí aqui eu trago um pouquinho do que eu já fiz de trabalho, minha trajetória na televisão, minha trajetória na publicidade, o que eu faço hoje, algumas empresas que eu já atendi, mais para a pessoa poder me conhecer. Depois eu mando para vocês esse material. E sempre na descrição do vídeo eu trago todos os meus contatos, grupos que eu participo, que é uma forma da gente conseguir, para quem depois vai assistir gravado, a pessoa também vai conseguir acompanhar. Tem alguma coisa mais que você queira falar, ou alguma pergunta que você queira fazer, Mari? No momento a minha dificuldade está sendo vender no online, né? Porque eu posto algumas coisas, mas ainda não consegui realmente vender, porque eu não sei fazer isso. Já estou assim, pedalando ali com o curso. Eu vou te dar até uma resposta sobre isso, que eu acho que muita gente vai estar passando a mesma situação tua. Lembra que eu falei dos níveis de aprendizado, né? Você ainda está na parte da confusão, que é super normal. O que acontece? Para você vender um produto, seja no digital ou não, você precisa primeiro que as pessoas entendam o que você faz. Então, por exemplo, olhando o teu Instagram, ele não tem uma clareza para que a pessoa bata o olho e entenda o que você faz. Então, ela vê coisas suas pessoais, aí vamos pegar um exemplo. Você olha lá em cima, tem uma foto tua com o teu marido. Parece um Instagram pessoal, ele não parece um Instagram profissional. E veja, não tem problema você colocar coisas pessoais no Instagram profissional. Só que você tem que colocar de uma forma que ajude a pessoa a entender o que você faz. Porque gerou confusão, a pessoa não vai entender. E aí, se você coloca uma clareza nas suas postagens, para que a pessoa entenda o que você faz, e tem várias maneiras de fazer isso. Com postagens, com stories, com lives, com vídeos curtos, com reels, tem muitas maneiras de fazer isso. A pessoa começa a entender o que você faz. Por exemplo, aqui em cima, você coloca assim: chegou a grande hora de prosperar, dia a dia estaremos aqui compartilhando conhecimentos em diversas camadas com informações e entretenimento. Está muito aberto. Se você direcionar, um exemplo, prospere com o seu estilo de vida. É diferente. Aí como é que eu posso prosperar com o meu estilo de vida? A pessoa vai começar a se interessar. Qual que é o seu estilo de vida? Saúde, bem-estar, alimentação, e junto a isso eu tenho produtos que te ajudam. Opa, você se posicionou, a pessoa vai começar a entender o que você faz. E aí, se você trouxer conteúdos que mostram isso, importância da atividade física, importância de tomar água, você começa a educar o seu público para entender o que você faz. E é uma estratégia simples. Por exemplo, a Georgia, que é a pessoa mais antiga aqui do grupo, eu sempre vou citar ela. Ela está com a câmera desligada, gente, mas ela está sempre ouvindo, porque ela mora em Brasília, e ela fica trabalhando no home office, tem dias que até ela começar, quando dá umas 8, ela começa o trabalho dela, mas ela está ali ouvindo, eu já conheço ela. Então, a Georgia, por exemplo, ela começou comigo em janeiro, participando dessas reuniões que eu já fazia. Ela participava, no começo vinha 2, 3, 4 pessoas, depois eu comecei a evoluir, gravar essas aulas e disponibilizar depois, explicar para as pessoas o que eu fazia, e as pessoas começaram a entender que eu não era só locutora, mas que eu trabalhava com empresas, e começaram a me contratar. Então, quando a pessoa entende o que você faz, ela te contrata. Se ela não entende, às vezes ela não te contrata simplesmente porque ela não entende o que você faz. Então, a maneira da gente expor isso no digital ajuda a gente a vender o nosso produto. Quando as pessoas entendem o que você faz, você vai ver que tem várias maneiras de você trabalhar. Por exemplo, na minha mentoria, eu vou fazendo isso de uma forma mais lenta do que o Piorando, porque o Piorando ele é dinâmico. E assim, é difícil quem vai fazer 100% do Piorando, mas se você conseguir, através do Piorando, atingir o seu objetivo, isso é possível. Isso já está ótimo, que é meu caso. Eu não estou fazendo 100% do Piorando, mas os 80% que eu estou fazendo
está me dando 100% de resultado e eu estou aprendendo e ainda estou conseguindo ajudar outras pessoas. Para mim está ótimo, cada um no seu ritmo. Então, nessa minha mentoria, uma coisa que eu trabalho muito é esse devagar, porque eu sei que tem pessoas que têm mais dificuldade, e é normal, existe gente público para todo tipo. Hoje eu estou fazendo essa mentoria para quem está começando. Pode ser que amanhã depois eu queira fazer uma mentoria avançada. Eu vou descobrindo no caminho. E a Mari também precisa descobrir isso. Hoje você está só falando do seu Instagram e dos produtos. O que te impede de ter um produto sobre bem-estar e saúde da família? Você é da educação física. Quando você entender isso, você vai ficar encantada. Então, tem várias coisas que você pode fazer no digital que você ainda não está fazendo só porque você ainda não conhece. Mas é possível. Então, retome o pior ano, entra lá no meu grupo, que eu vou fazer umas aulas para ajudar o pessoal que está apanhando, porque senão o povo vai desistir. E eu não quero que ninguém desista. Quero que todo mundo tenha resultado. Mas tem um mercado imenso, Mari, pouco explorado ainda no digital. Essa área aí da franquia pessoal é uma área muito abrangente, que dá para todo mundo trabalhar, dá para todo mundo desenvolver, né? E você cresce fisicamente e financeiramente. Sim. Né? Então... É um conjunto. Exatamente. Basta, como você falou, né? Basta as pessoas entenderem. Normal. Ó, por exemplo, eu faço um podcast que chama SPR. Eu fiz a mentoria de prosperidade ano passado e eu comecei a fazer esse podcast para poder levar esse conhecimento para as pessoas. Você chegou a fazer o SPR do Pablo ou não? Não. Eu conheci o Pablo agora uma semana antes daquele pico de emoção que o país estava passando. E aí, a partir daí, eu comecei a acompanhar. Então, o único curso dele que eu conheci foi realmente o Piorano. O Piorano é a segunda mentoria que eu compro dele. E na primeira mentoria dele, eu comecei a fazer um podcast só falando de prosperidade, sabedoria, prosperidade e riqueza. E ele trouxe 48 chaves. E eu coloquei mais 30 chaves depois, e eu estou fazendo esse ciclo todos os dias. E é muito bom, porque através desse podcast, muita gente conhece meu trabalho de locutora, de empresária, de treinadora, e isso tem me ajudado a divulgar. Então, da mesma forma que eu estou usando esses recursos, você também pode usar. Se você começar a entender o digital, você vai conseguir usar. Se tiver com dificuldade, se junta com quem está fazendo. Você pode vir aqui toda semana, que eu trago esses conteúdos gratuitos. Você pode entrar numa mentoria minha, por exemplo, a mentoria Semente, que eu faço esse direcionamento. Tem 1 milhão de maneiras, mas não desista do digital. Porque o mercado, ele é possível, ele dá resultado e, gente, até o Brasil entender o digital, vai muito tempo e a gente precisa educar a nossa população para ter renda no digital, porque isso é maravilhoso, vai ajudar todo mundo. Deixa eu ver se alguém mais tem alguma consideração. Jefferson, você está quietinho aí? Eu acho que é Jefferson, pode ser que nem seja um homem, né? Mas se estiver nos ouvindo, conversa com a gente. E, Georgia, quer fazer alguma observação? Hoje ela está falando pouco, viu, gente? Mas a Georgia fala bastante, não se iluda. Bom, é isso então, gente. Quero agradecer a presença de todos. Delma, obrigada por ter vindo visitar a gente hoje. Gostei muito de conhecer você. Aqui é bom que a gente sempre conhece gente nova. E vamos falar depois. Seus perfis estão muito bonitos, meninas. Estão muito bonitos. Que bom. Então, quer fazer alguma consideração antes da gente encerrar? Eu gosto que todo mundo fale aqui. Só agradecer, foi ótimo também conhecer vocês, espero que a gente mantenha contato e vamos participando toda vez que possível. Te mandei mensagem no WhatsApp também, tá? Ótimo. Mari, quer fazer alguma observação? Liga o microfone. Sempre esqueço do microfone. Agradecer, né? Porque veio ontem à noite que você me chamou, eu falei assim, eu entrei e vou dar uma olhada, né? Vou ver como funciona, já que eu não vou dar aula
de manhã não tenho nenhum compromisso, eu vou ver e gostei, realmente muito bom. E aí a gente vai agora só agregando conhecimento, né? E formando esse vínculo. E depois, só passar um pouco mais dessas informações sobre o QGR, não é isso? Ah, Eu sim, o realmente QGR. tenho Vou aproveitar interesse. e passar aqui também. Vou fazer o seguinte, ó, bom você ter falado. Pode concluir aí que eu vou falar sobre o QGR antes de finalizar. É, saber como que ele funciona, realmente, como a gente se conectar ao QGR, porque essa vida louca da gente, a gente tem que ter a vida louca, tem, porém, a gente não pode se afastar de Deus, de jeito nenhum, tem que estar sempre conectado com Ele, porque quando estamos conectados com Ele, tudo vai fluir. Sim, ó, eu estou colocando aqui no chat, gente, o link do Clube da Prosperidade. Para quem vai assistir gravado, eu deixo também na descrição do vídeo. E eu vou te passar o link do QGR. O que acontece? O QGR ele é um movimento de networking que está no mundo todo, não está só no Brasil. Esse movimento começou no ano passado e já tem QGR no mundo todo. É maravilhoso, gente, porque qualquer pessoa pode se cadastrar no QGR se quiser. No começo, você pode entrar no grupo de alguém e depois montar o seu. O meu grupo, ele já existe, eu vou mandar aqui o link do meu QGR, que por enquanto eu estou usando no WhatsApp, sem divulgar, eu já tenho uma turma aqui, mas assim, o objetivo do QGR é que você faça os encontros de forma presencial. Eu não comecei ainda os encontros presenciais, mas em breve eu vou começar. Então, eu vou mandar o link para você, Mari, se você quiser entrar. Então, qual que é o objetivo do QGR? Que a gente tenha uma rede de network pelo mundo. Deixa eu colocar aqui, QGR. O meu QGR é o Despertar, número 3420. Existe um site oficial do QGR, Mari, que você pode entrar, conhecer QGRs do mundo todo. Mandei o link aqui do meu grupo de WhatsApp, QGR. Em breve vou começar as reuniões. Então, o objetivo desse grupo é fazer networking, de preferência receber as pessoas em casa, como era antigamente nas igrejas primitivas, e aproveitar esses encontros para falar da palavra. Não é culto, não é nada disso, mas é você trazer uma palavra que possa edificar pessoas. Por exemplo, eu sou apaixonada pela parábola dos talentos, que é uma parábola de grande profundidade, que ela traz como aprendizado que a gente desenvolva os nossos talentos, indiferente se a gente tem mais ou menos. Para Deus, o que importa é o quanto a gente vai desenvolver aquilo que nós temos. Às vezes, a gente olha alguém que parece que tem uma vida melhor que a nossa, porque parece que ele nasceu com mais talento, mas a gente tem que entender que quem tem mais talento também tem mais responsabilidade. E quem tem menos talento tem obrigação de desenvolver o que tem. O Pablo fala muito disso e ele é um grande exemplo disso. Ele é um cara que era gago e se tornou um dos maiores comunicadores do mundo, não só do Brasil. E o cara era gago. Olha a limitação que ele tinha para trabalhar com o que ele trabalha. Ele era uma pessoa extremamente pobre e hoje ele é bilionário e o que ele faz? Ele ensina prosperidade para as pessoas. Por quê? Quem tem mais obrigação. Ele era um cara que ele tem uma família. Quase todo mundo na família dele é separado. São 11 divórcios na família, ou seja, uma família sem a menor chance de dar certo, e ele tem uma família sólida. Então, qual é o trabalho que ele faz? Ele edifica famílias. Inclusive, eu participo dos documentários do trabalho A Família Base de Tudo, é um projeto da Carol, que é a esposa do Pablo, e eu estou participando dos documentários, escrevendo e narrando. Então, você vê que ele faz um trabalho de unir as famílias pelo mundo. Então, sempre que a gente tem talento, não importa se é mais ou menos, a gente tem um compromisso com Deus, multiplicar esse talento. Então, às vezes, a pessoa se acha pouco capaz. Ah, mas eu tenho pouca capacidade. E é nessa pouca que você precisa desenvolver. Por isso que eu também estou aqui, eu preciso desenvolver muitas coisas, e aquilo que eu vejo que eu tenho mais facilidade, eu tenho responsabilidade de fazer mais. E aquilo que eu tenho menos, eu preciso também desenvolver. Então, por isso que eu também estou aqui servindo vocês para manter esse propósito. Então, o QGR é isso. É um propósito de multiplicar talentos, unir pessoas,
e propagar e edificar famílias. Propagar a palavra de Deus e edificar famílias. Não é doutrinar ninguém para nenhuma religião. Pode falar, Georgia. Deixa eu botar aqui. É o seguinte, eu queria uma ideia sua, uma sugestão. Eu fiz esse trabalho de divulgação das chaves da mentoria, de sabedoria, prosperidade e riqueza, e agora eu gostaria de também, então já estou pensando em pegar as chaves que têm mais a ver com o produto da cura da criança interior, se dá para mesclar. Aqui as chaves que têm esse tipo de trabalho de bloqueios de autoimagem, de falta de autoconfiança, de aprendizagem, as chaves assim, mais profundas também de identidade revelada, essas chaves assim que tem muito a ver com a criança ferida, criança de luz e a criança maravilha, que a gente chama criança de luz, né? Então, assim, acho que dá para mesclar alguma coisa para falar esse tipo de conteúdo, para já Deixa eu te ir... fazer uma pergunta. Eu pensei muito em você essa semana, nada é por acaso. Gente, eu conheço a história da Georgia recentemente. A Georgia é uma pessoa que ela não teria a menor chance nem de crescer, né, Georgia? Era de Meu, a tua realmente não estar mais aqui. Tua história de assustar qualquer pessoa. Quem vê ela assim, linda, bela e loira, não sabe como que essa mulher sobreviveu. Eu tenho uma curiosidade, Georgia, você é alta ou você é baixinha? 1,65. Ah, uma estatura média. É porque, assim, como você é branca, você tem um rosto delicado. Então, eu ficava na dúvida. Ou eu pensava assim, ou a Georgia é bem magrinha e pequenininha, ou ela deve ter 1,80 m, porque eu imaginava você ou muito alta ou muito baixa. Mas você tem estatura média, tá tudo bem. Porque a força que a Georgia teve que ter na infância para sobreviver aos obstáculos da vida dela são, assim, impressionantes, né, Georgia? Porque o pai dela tinha um problema mental gravíssimo, né? O que eu pensei em você essa semana? Eu estou voltando a gravar o podcast Vox, e uma das coisas que eu gosto de trazer no podcast são histórias de pessoas, principalmente no empreendedorismo ou na superação pessoal. Eu queria ver se você toparia fazer essa entrevista comigo, se você estaria pronta, porque você tem uma história de família aí que é pesada, mas que pode ajudar muita gente, porque de verdade eu não sabia que tinha tanto adulto com problema de infância. Eu não sabia. Então, o que você pode fazer? Juntar a sua história e começar. Você já deve ter uma lista dos principais bloqueios, né, da infância. Sim, sim, de todos que eu já venci, inclusive, senão eu não estaria, assim, vivendo a vida que eu tenho hoje, Sugestão, pegue a chave, por exemplo, fala algum bloqueio que tem comum da criança que era ferida. autoimagem, né, de não ter vergonha de Pronto, mim, de então não você gostar de pode mim, colocar de não botar a assim, cara no vídeo. você pode colocar assim, um exemplo de postagem, né? Como resolver o problema de autoimagem com a chave do movimento. E você linka. É uma coisa que, quando eu trouxe, você viu que eu trouxe várias chaves, eu tenho que te mandar a lista depois, você quer só a lista, né? Eu gostaria de um briefzinho, pelo menos para eu entender o que você entendeu daquela chave para desenvolver o Porque conteúdo. como eu fiz um podcast de cada uma, eu teria que eu mesmo olhar os podcasts para relembrar, porque eu fiz elas ali e eu não parei para escrever. Tá no Telegram, Tá todas na ordem, isso, estão todas na ordem no canal do YouTube. Mas eu quero fazer, porque no futuro eu quero fazer um livro sobre essas chaves, porque elas também me ajudaram demais. Então, você pode pegar esses bloqueios e juntar com as chaves. Porque se você olhar, por exemplo, eu faço muito isso. Quando eu falo a chave do dia, eu leio provérbios e puxo para aquela chave do dia, para a pessoa entender como ela pode aplicar. Eu acho que pode ajudar, porque daí você linka com uma coisa que você já faz. E aí, se você topar fazer o podcast, a gente pode gravar, porque eu vou começar as gravações e eu preciso toda semana gravar, porque ele é um podcast muito rico para você pegar histórias de superação. Tem muita gente precisando ser curada nesse momento do mundo. Cura financeira, cura emocional, cura de relacionamento. Tem tudo a ver.
Os bloqueios Sim. de infância, traumas de infância transformam num adulto totalmente bloqueado nos relacionamentos, na área financeira, na abundância, emocional principalmente, muitas dores e doenças físicas que depois estoura tudo no corpo. Todas, né, na verdade. Relacionamento amoroso impossível, né? E muito trauma de não ser bom o suficiente, tudo que faz não é o bastante, vive se sobrecarregando para mostrar que é melhor, que pode fazer melhor, porque não conhece o seu valor, falta de amor próprio, falta de autoestima. E todo Filho mundo tem um completamente monte, né? quebrado. Olha, eu falo E isso, gente, porque eu passei 15 anos com depressão. Eu fui no fundo do poço. E eu nunca fui uma pessoa triste, tá? Depressão não tem nada a ver com tristeza. E eu só me toquei para essas curas de infância quando eu fui desenganada por todos os psiquiatras. Eu falei, cara, eu não quero viver tomando remédio. Eu só tomei 2 anos para nunca mais tomar, porque não resolve nada, só piora. Eu não estou dizendo para a pessoa desistir do remédio. O remédio ele tem um limite que ele dá uma ajuda. Mas se você ficar no remédio, você vai virar um dependente químico e não vai se curar. Aí eu comecei a buscar esses... e aí eu comecei a entender que eu tinha problemas de infância que eu nem sabia que eu tinha. Imagina, eu nem sabia. começa já na concepção, né? Se tem ali entre o pai e a mãe a rejeição ou tentativa de aborto, enfim, já começa ali os problemas. Sim, ó, por exemplo, meu medo da água, Mari. Eu entendi de onde vem meu medo da água, porque eu nasci eu passei de 9 meses. E naquela época, como era interior, minha mãe tinha muito problema de pressão alta e os médicos quase não faziam cesárea, né? Então eles fizeram um parto, só que nesse parto a minha mãe quase morreu e eu também quase morri, porque eu era muito grande, eu tinha mais de 4 quilos e a pressão da minha mãe passou de 22. O parto dela, ela quase morreu. Quando acabou o parto, ela foi para UTI. Provavelmente nesse parto eu devo ter me engasgado com líquido amniótico, bem provável. Quase precisaram usar fórceps. Então, assim, meu nascimento foi muito difícil. Além de ter um nascimento difícil, que, tipo assim, eu posso usar esse nascimento para dizer, nossa, eu venci já no nascimento. Só que na imaturidade de um bebê, qual foi o sentimento que eu carreguei para a vida adulta sem saber, tá? Eu só fui descobrir isso depois. Eu tinha uma sensação de abandono que não tinha sentido. Mas por quê? Na hora que eu nasci, minha mãe não pôde me pegar no colo. Minha mãe foi para a UTI. Então, eu passei a vida, eu me sentia culpada, como se eu tivesse prejudicado a minha mãe em alguma coisa, porque muitas vezes a minha mãe falava que coisa de mãe, ela não falava por mal, mas ela falou muitas vezes da minha infância, ela falou assim, ai, que arrependimento, quase morri para ter você e só me dá dor de cabeça. Então, depois eu entendi isso. Eu passei muitos anos Você é um problema. Sim, eu passei muitos anos da minha vida carregando uma culpa. Eu lembro que uma vez eu fazendo terapia, eu ainda estava com depressão. E minha terapeuta questionava, quais sentimentos você tem? Eu falei, só me vem na cabeça culpa, mas eu não sei do que é. Aí ela falava, qual o sentimento mais? Eu falei assim, eu sinto uma sensação de abandono, mas não faz sentido. Meu pai e minha mãe me criaram, eu não fui adotada, eu não fui órfã. E eu falei, por que eu sinto isso? Anos. Aí eu comecei a estudar autodesenvolvimento, aí eu entendi. Todo o meu sentimento de culpa é porque eu achava que eu tinha prejudicado a minha mãe, porque ela quase morreu no meu parto, então eu carregava isso como uma culpa terrível. Eu achava assim que eu tinha estragado a vida da minha mãe. E o fato dela viver um casamento difícil, porque minha mãe viveu um relacionamento abusivo, meu pai, infelizmente, ele não soube ser um cara legal. Ele nem sabe disso, ele acha que ele foi. Não dá nem para você discutir, né? Como dizem provérbios, não disputa com certo. Meu pai, ele não foi um cara legal, ele era alcoólatra, ele era violento, ele era agressivo, meu pai era um homem lindo, cheio de talento, mas ele não soube administrar muito bem a vida emocional dele, então ele trouxe muitos problemas para a família. Então eu me sentia culpada de ver minha mãe casada com ele. Tadinha, minha mãe era super feliz com meu pai, tá, gente? Minha mãe era super feliz com ele, porque meu pai, ele é um cara extremamente carismático. Você conhecer meu pai, você vai achar ele o cara mais fantástico do mundo. Todo mundo gostava do meu pai, menos eu. Porque
Eu, dentro de casa, eu olhava para o meu pai de uma outra forma, coitado, nem era culpa dele. Só que nesse ambiente, eu trazia esses traumas. Então, eu tinha culpa, raiva do meu pai, e, ao mesmo tempo, eu me sentia mal porque eu não tinha nascido homem, e eu sabia que o sonho da minha mãe e do meu pai é que eu fosse homem. Então, você imagina que difícil para uma criança. E, gente, eu estou falando isso hoje porque eu estou bem resolvida. Meus pais não têm culpa de nada, coitados, eles não têm. Mas na minha limitação de criança, eu É olhei como para a a minha gente, infância da forma mais negativa possível, é pelo como a criança ambiente que eu, percebe. como a criança percebe. Então, assim, você fala com a minha irmã não sente nada disso. A minha irmã, de verdade, eu não pareço que eu sou irmã da minha irmã, porque a gente tem uma noção de infância completamente diferente. Eu só me lembro assim, eu amava meu pai, minha mãe e minha irmã. Só que eu me sentia rejeitada pelo meu pai e pela minha mãe, porque eu sabia que eu não tinha nascido homem. Para eles, eles não falavam por maldade, mas existia uma frustração nos dois porque eu não nasci homem. Uhum. Não era culpa deles. Então, eu passei a infância entendendo que não nascer homem era uma decepção. Então, você imagina para mim, Jorge, ter que lidar com a feminilidade, sabendo que eu fui rejeitada por não ser E a homem. autoaceitação. Então, graças a Deus, e por isso que eu falo, ninguém vai nascer, ninguém vai ficar lésbica por causa disso, porque eu não sou. É, Não tem nada a ver. eu também Mas eu passei por tinha, isso. mas eu tinha consciência que eu era rejeitada pela família por não ser homem, que a minha mãe quase morreu quando eu nasci. Então, a maneira como eu lidava com isso era negativa. Então, eu tive que ressignificar tudo isso, entender que meu pai e minha mãe também tinham uma criança que também precisou Ferida. ferida. Então, assim, é muito rico quando a gente entende isso, gente, porque, olha, eu me curei da depressão, eu me curei desses traumas, eu consegui perdoar meu pai, coitado, meu pai não tem nem culpa dessas coisas, porque ele também veio de um ambiente difícil. Só que tem adultos, Mari, que não conseguem sair disso. Depois que eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula para pessoas assim sobre autodesenvolvimento. Lá por 2018, quando eu estava estudando processos de coach, eu dei muita aula de graça. E aí eu descobri que eu não tinha problema nenhum, que os meus problemas, perto da maioria da população, não é nada. A maioria das pessoas não sai disso, né, Jorge? Nina, eu tive uma experiência com uma dos vídeos ali que o Pablo estava fazendo, e que até hoje eu me pergunto o que aconteceu, porque eu estava através da televisão assistindo, e teve um desbloqueio de um rapaz que ele fez no palco, ao vivo, e que aquilo ali Nossa! mexeu muito, mas olha, O mexeu rapaz que se emocionou e começou a tremer? Mari, eu estava olha, eu presencialmente. tremia, mas eu tremia tanto, me deu uma crise assim, olha, uma dor de cabeça, que eu não consigo explicar que Ó, dor de cabeça era aquela. a Delma, que é espírita, eu estudei muito sobre o espiritismo e também sobre a Umbanda, ela vai entender que teve um trabalho espiritual muito forte. Aquilo lá foi muito forte, né, Mari? Foi muito forte. Olha, para mim, pessoalmente, eu fiquei muito tempo perguntando o que até hoje eu não tenho resposta, mas enfim, Você né? quer saber? Porque uma dor de cabeça, uma dor de cabeça enlouquecedora, que parecia que a minha cabeça ia explodir, falta de ar, ânsia de vômito, e eu comecei a passar mal, peguei sair de frente da televisão e aquele mal-estar, falei, gente, o que aconteceu? O que Sério? aconteceu? Foi assim, olha, inexplicável aquela reação, Você tem bloqueio de paternidade também? muita. Então, por que que eu ia te Maternidade, falar? maternidade de tudo. Porque funciona assim, ó, quando aquele rapaz teve porque ele teve ali uma explosão emocional. E assim, o Pablo não acredita em espiritismo, mas para quem acredita, o Pablo é um grande médium, né? Se a Delma ainda estiver nos ouvindo, o Pablo ele é um grande médium. Apesar que De eu gosto da cura, espírita. né? E faz inclusive Sim, curas coletivas e a pessoa nem sabe que está sendo exatamente. reverbera em quem está vendo, quem está ali, é É a uma mesma coisa de louco. mediunidade que eu tenho quando eu É o faço dom, né? podcast gravado, que eu Não estou num escolhe religião, podcast, não. eu estou num podcast de oração, Mari, que está em 60 países, até já passou um pouco. Então, aquilo que a Delma está ouvindo, ela está falando que está aqui. Então, o que o Pablo fez ali seria um trabalho mediúnico, onde ele curou aquele rapaz. Ele curou aquele rapaz. Aquele rapaz,
um rapazinho tão jovem, né? E o que é interessante, gente? Eu estava presencialmente. Quando você está presencialmente naquela plataforma, acho que ninguém aqui nunca foi lá, né? Se você quiser ir um dia, Delma, tá convidado. Eu fui somente uma vez ali. Ah, você foi? Foi, eu conheci o Pablo 2 vezes, no caso. Então, Não aquela conheci 2 vezes, plataforma, mas foi 2 vezes. ela é uma caixa preta fechada, né? Para quem trabalha com espiritismo ou entende sobre essas coisas, ali você tem uma ancoragem espiritual dentro daquele local. Não é só uma palestra. Na verdade, ali tem uma energia altíssima. Se você ir lá, você fica chocado. Porque todas aquelas pessoas que servem durante o evento, eu conheço todas porque eu convivo ali, né? Todo mundo ali faz um trabalho espiritual muito forte, e aquilo que o Pablo fez foi um trabalho mediúnico. O rapaz, na hora, ele se emocionou porque trouxe toda a energia daquilo que ele vivia, e você vê que você, à distância, você teve a mesma catarse que o rapaz teve. A mesma. Eu entrei em crise de choro, eu simplesmente entrei em crise de choro. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo comigo? Uma sensação assim, olha, inicialmente, hoje já não, que eu já absorvi aquela informação, mas naquela situação, era uma sensação assim tão ruim, mas tão ruim, que me causou um mal-estar tremendo. Eu estava lá pessoalmente, eu não conseguia olhar para o rapaz, porque a cena, assim, eu fiquei numa situação que eu não queria ver. Não que eu fiquei mal, porque eu já tinha resolvido, assim, problemas de paternidade, mas eu me coloquei na angústia daquele menino tão jovem de estar vivendo um sofrimento desnecessário. Porque, como ele era muito jovem, acho que não tinha, se tinha 20 anos era muito, eu me lembrei que aos meus 20 anos eu não tinha esse apoio emocional. E eu imaginei a dor daquele menino, ainda mais ele sendo homem, né? Porque, assim, eu tive por muitos anos bloqueio de paternidade, mas eu tive uma mãe forte. Então, graças à minha mãe, eu consegui me tornar uma pessoa feminina, porque minha mãe, embora ela fosse uma pessoa simples, a minha mãe tinha uma clareza das coisas, ela tinha uma estrutura de família muito sólida, diferente do meu pai, que era mais desestruturado ainda. Então, o fato de eu ser mulher e ter uma presença feminina marcante me deixou forte. Mas para um homem não ter uma presença masculina é difícil. Por exemplo, tem um menino na plataforma que eu participei ontem de um trabalho de desbloqueio que ele estava fazendo online e eu fiquei encantada, porque ele não teve um pai presente e ele falou que ele precisou buscar uma referência masculina em outros homens. Só que ele teve essa habilidade, nem todo mundo tem. Então, aquele desbloqueio daquele menino foi muito forte, Mari. Realmente, de todas as palestras que eu vi do Pablo e de todas as palestras presenciais, foi a mais forte que eu já vi. Eu acho que mais forte que aquilo só no método IP, porque no IP presencial eu sei que aquilo acontece bastante. Isso foi recente? Ano passado, Georgia, ele estava fazendo a palestra e o rapaz fez uma pergunta para ele, um rapazinho bem jovem, está lá no Instagram dele. Inclusive, viralizou tanto isso aí. Se você colocar no YouTube, várias Eu acho que foi antes do lançamento do SPR. Foi. Eu acompanhei aquela semana de conteúdo. Foi lá naquela semana. Que teve gente que quis comprar o Pablo com chave de carro, que quis não sei o que, um monte de gente naquela semana, no dia né? da chave do carro, eu estava lá também pessoalmente. Eu ia muito nessa época que ele estava lançando um pouquinho. Na verdade, ele já tinha lançado o SPR, mas eu já ia antes. E quando eu comprei o SPR, eu comecei mais e logo depois eu comecei a trabalhar na plataforma. Então, eu podia assistir todas as palestras. E aí eu assisti muitas. E eu estava lá presencialmente. Então, esse rapaz, ele fez uma pergunta. O Pablo estava no palco. E o Pablo, ele é tão atento. E na hora ele desceu do palco, foi perto do rapaz, e ele fez ali um desbloqueio. Esse rapaz começou a tremer. Esse rapaz ficou nervoso. Eu lembro. Foi muito forte. Eu acho que eu sei qual é. Ele começou a gaguejar, ele não conseguia nem falar o que ele tinha, o que ele foi fazer ali. Sim. E aí o Pablo começou o trabalho terapêutico e cura. Não, foi maravilhoso. Foi fantástico. E você teve uma zica, então? Foi. Foi assim, foi quase que instantâneo. Quando ele começou a falar, eu pensei, nossa, o que esse rapaz está falando? E ele começou com a dor de cabeça aumentando de uma forma assim, a cabeça parecia que ia explodir realmente. Vou te explicar uma coisa. As outras reações. Foi? Vou te explicar uma coisa técnica sobre a cabeça. A Delma vai entender bem sobre isso, porque
dentro da nossa cabeça tem uma glândula chamada pineal, e ela é a nossa conexão com o espírito. Então, por exemplo, quando eu não entendia que eu tinha mediunidade alta, eu não sabia disso. Desde criança eu sentia dores de cabeça assustadoras. Quando eu tinha 9 anos, Maia, eu já sentia enxaqueca, que eu tinha que ir para o hospital. E os médicos fizeram vários exames. A vida toda eu fiz exame na cabeça porque eu achei que eu tinha algum problema. Nunca apareceu nada. Só que eu tinha dores terríveis. E essas dores começaram a aumentar. E aí, quando eu comecei a meditar e orar, essas dores, elas começaram a mudar. E aí eu comecei a tentar entender o que eu tinha. Porque eu falei, bom, se eu não tenho problema na cabeça e sinto dor de cabeça o tempo todo, eu devo ter alguma coisa diferente. Aí eu descobri a glândula pineal. Ela é uma glândula que ela movimenta muito no meio da nossa cabeça e dependendo da sua conexão espiritual, você sente muita dor. Para você ter uma ideia, só o fato de estar falando sobre aquela situação desse rapaz, eu já sinto a cabeça assim, parece que está latejando assim, ó. Então tem coisas, Mari, em você que ainda não estão curadas totalmente. Tem coisas mais profundas sobre esse tema aí que você precisa olhar. Eu vou até falar de forma bem simples, só para não ficar muito técnico, funciona assim, Mari. Pai e mãe têm energia. E nós carregamos a energia dos nossos ancestrais. Indiferente se você foi adotado, se você não foi, nós temos a energia que a gente carrega da nossa ancestralidade e tem a energia do ambiente que a gente vive. Então, às vezes, uma pessoa, vamos supor, a pessoa não conheceu o pai e a mãe. Um exemplo. Ela pode não ter conhecido, ela vai carregar aquela energia também. E aí, o ambiente que ela vive vai gerar uma outra energia. E o que acontece? A energia do pai, ela está ligada ao dinheiro. A energia do dinheiro. E a energia da mãe está ligada à energia da profissão. Por quê? Porque a mãe, ela é a criadora. E quando a gente tem uma profissão, a gente tem um arquétipo de criação muito grande. E o pai, estou falando de forma bem simples, tá? O pai, ele tem a energia do dinheiro, que é uma energia muito forte também. Então, quando você tem esse desequilíbrio de pai e mãe, muito do que acontece na sua vida pessoal, profissional e financeira tem ligação com esses traumas. A constelação familiar trabalha muito isso. A Georgia não está aparecendo aqui no vídeo, porque quando eu gravo, só aparece no vídeo quem comenta. Então, comenta aí, Georgia, que a Georgia está falando Não, que é bem isso mesmo, é bem isso mesmo. Precisa curar o nosso relacionamento com o nosso pai para a gente ter prosperidade financeira, senão não vem. E muitos problemas de relacionamentos amorosos também com a figura masculina. E vou falar uma coisa, muitos problemas sexuais, até de homossexualidade, até de transexualidade, estão ligados a bloqueios de pai e mãe. Como é que eu posso saber disso? Eu tenho muito amigo gay e eu tenho amigas trans. Todos, 100% dos meus amigos homossexuais e transfóbicos, eles têm bloqueio de paternidade e muitos têm de paternidade e maternidade. Porque quem que define o sexo do bebê? Na genética é o pai, né? A mãe não tem essa capacidade, olha que interessante. A mãe tem a capacidade de criar. Deus é perfeito, né? A mãe tem a exclusividade da barriga e o pai tem a exclusividade do sexo do bebê. Todos os meus amigos que são gays, 100% deles, têm problemas de pai e mãe. Inclusive, eu tenho amigos gays que falam assim, eu não queria ser gay. Minha vida seria melhor se eu não fosse gay. Então, você veja que tem algo de diferente. E não tem nada a ver com ser homofóbico. A gente precisa entender e cuidar das pessoas que são gays e não querer usar isso para como é que fala? Existe um trabalho que é feito, e aí você teria que entender marxismo cultural para entender, mas existe um trabalho feito onde as mulheres e os gays são usados para atacar as pessoas, são movimentos que as pessoas fazem, isso é muito ruim, porque em vez da gente tratar a situação, a gente fica criando brigas desnecessárias. Acontece isso no feminismo também. Eu
Quando eu era adolescente, eu era feminista porque eu achava que feminismo era uma coisa. Hoje eu vejo que o feminismo está sendo outra coisa. Então, a gente tem que entender que a gente não é melhor que os homens, a gente é complementar. É importante que as mulheres conquistem o espaço delas. Agora, eu não concordo com mulheres agredindo homens. E eu não concordo com pessoas usando os gays como se eles fossem os coitados que eles não são. São pessoas extremamente inteligentes. Eu tenho muita simpatia por gays e trans, porque eu conheço eles, o ambiente que eu convivo profissional tem muitos. E eu vejo as pessoas deturparem totalmente essas causas e me preocupa, porque não é assim que funciona. Não é Acabam sendo promovendo... manipulados, escravizados para Sim, objetivos você não que tem que eles sonham, promover o né? homossexualismo nas crianças. A criança que for homossexual, ela vai falar que é. Você não precisa ficar educando todo mundo para ser. Isso é ridículo, não tem sentido. Eles estão desqualificando o sexo das pessoas. É isso, gente. Deixa que, se a Afastando pessoa as for pessoas, do que elas afastando são... as pessoas do que elas são, da essência, de descobrir que elas são Deus, que elas podem tudo, e afastar de Deus, porque se você não tem Deus no seu coração, você é o que os outros querem que você seja, e você vira massa, É e muito, é vento muito fácil, complicado. É muito folha ao complicado. vento, Então, folha esses ao vento que pode traumas, ser levado para lá e para cá, né? todos os traumas precisam ser tratados. É verdade. Então, o QGR ele é um movimento de cura e network, onde a gente procura se ajudar, se unir de forma mais íntima com as pessoas. E uma das coisas que eles orientam é que a gente faça as reuniões de preferência presenciais para gerar uma intimidade maior. Em breve eu quero começar as reuniões online do QGR para depois começar a fazer as presenciais aqui em São Paulo. E a ideia é que todas as pessoas que participem montem seus próprios QGRs. Então, por exemplo, a Mari pode ter o QGR dela e também participar do meu. E levar ideias do que eu faço para o QGR dela para que a gente crie uma corrente de unidade entre as pessoas. Porque muita gente está desconectado até da família morando na mesma casa. Isso não é bom. E uma das coisas que o marxismo cultural incentivou muito, em vez de você melhorar as relações de família, eles estimulam as pessoas a não terem famílias, a viverem sozinhas. Só que viver sozinho não é para todo mundo. E muita gente está sofrendo com isso. Na verdade, nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Deus foi muito claro quando criou a energia masculina e feminina e Adão e Eva. Não é bom que o homem fique sozinho, que ninguém fique sozinho. Gente, hoje nossa reunião rendeu como sempre. Se alguém quiser fazer mais alguma observação, senão eu vou encerrar e quero agradecer a presença de todos. Sempre vai continuar nesse mesmo link? Como que vai ser? Toda sexta-feira, das 7 às 9, eu divulgo sempre no Clube da Prosperidade. Eu acho que esse, deixa eu ver se clube aqui assim. Ó, me chama no meu WhatsApp, você anotou Tá, meu número? Já me anotei. chama que eu te passo todos os meus links, mas o meu link Tá. oficial para tudo é o Clube da Prosperidade do Telegram e do WhatsApp. É que no Telegram, a plataforma Telegram, ela arquiva melhor tudo. Então, qualquer pessoa que entrar consegue pegar tudo que eu postei. O WhatsApp, às vezes, algumas coisas vão perdendo, por isso que eu uso mais o Telegram. E é bom que você vai aprendendo a mexer no Telegram também. Tá, joia. Vou chamar assim. Vou salvar aqui e já vou te chamar. E chamem mais pessoas para a gente poder trazer mais pessoas para o empreendedorismo, para que mais pessoas possam crescer e a gente construir aí um país melhor. Perfeito. Obrigada, Mari, Delma, Obrigada. Georgia e todos os demais que estão aqui no grupo. Até o próximo. Tchau, gente. Eu vou desligar a gravação, aí se vocês quiserem falar mais um pouco, eu vou finalizando aqui.